Legal. Vocês falaram de duas situações aqui diferentes. Falaram da comprovação do salário, da renda, com o Olerite e falaram também com o imposto de renda, declaração do imposto de renda, que esses são os mais usuais. Exato, né? Exatamente. E vamos colocar assim, eu sou empresário, eu vou fazer através da declaração do imposto de renda, né? E a minha esposa, ela é CLT. Certo. Ela vai fazer com o Olerite. Eu posso somar minha declaração de imposto de renda com o Olerite dela? Para fazer uma renda familiar, não tem problema. Esse é o ideal. Perfeito. Na verdade, depois a gente vai entrar, como você mesmo disse, ao longo dos programas, mais em detalhes em relação ao que é o Casa Verde e Amarela, em que é o caso do SBPE. O Casa Verde e Amarela é um programa do governo. Então, quando você se enquadra nesse programa do governo, na verdade, não é nem opcional, é obrigatório que você junte a renda de todos que vão morar naquela casa. Então, se é casado, enfim, tem que colocar a renda um do outro, tá? Mas é sim importante, porque você, de repente, só com sua renda, você ganha, um exemplo, R$3.000. Com R$3.000, você consegue financiar um valor X de financiamento. Se você tem uma renda maior, compondo essa renda, de repente, com a esposa de mais R$2.000, então, quer dizer, de R$3.000, fui para R$5.000 de renda. R$5.000 eu consigo financiar um valor maior, tá? Então, isso é muito importante, independentemente de qual seja o comprovante de imposto de renda. Tem um exemplo um casal que foi semana passada, né? Onde ele era CLT. Ele é CLT e ela é MEI, né? MEI. Ela tem um salão, enfim. Então, ela fez a declaração de imposto de renda e ele usou o Olerite, tá? Então, tranquilo, dá para usar. Na verdade, é o ideal. E no programa Casa Verde e Amarela, como você falou, é obrigatório a utilização da comprovação de renda da família. Da família. Mas tem algum outro programa que, por exemplo, vamos fazer no seu nome então, marido, e no meu nome não tem nada a ver. Tem alguma coisa que pode fazer assim? Isso depende do regime de casamento, tá? Então, vai depender muito como é o regime de casamento que o cliente... Então, gente, prestem atenção na hora que vocês forem casar. Vejam lá, tá? Até isso tem que prestar atenção para casar mesmo. Tem que prestar atenção. Comunhão universal, porque, olha, parcial, eu vou falar, o que vem de cliente, né, casados há anos, viu? Eu quero fazer o financiamento só no meu nome, posso? Aí eu falei, bom, deixa eu ver a certidão de casamento. Comunhão parcial de bens. Então, pela lei que o senhor casou, não dá. Na verdade, isso foge até da Caixa, é uma questão de lei, né? Então, neste exemplo, quando é casado com comunhão parcial de bens, se for no SBPE, você pode escolher, de repente, só usar a renda, tá? Então, eu tenho uma renda, o Éder tem outro, por exemplo. Aí eu quero usar somente a minha renda, ok. Não é obrigatório usar a renda dos dois, como no Casa Verde e Amarelo. Porém, os dois entram como proprietários. Perfeito. Isso não tem como fugir, tá? Agora, nós pegamos um outro casal, né? Que eles eram casados com separação total de bens. E ela optou por fazer financiamento somente no nome dela. Aí sim, de acordo com o regime de casamento deles, aí ela conseguiu colocar somente a renda dela e também somente o nome dela no imóvel. Ele não tem participação nenhuma neste imóvel que ela adquiriu mesmo após o casamento. Eita, esse cara aí que tem que ficar esperto, hein? Fica ligeiro. Ficar de olhinho lá. E isso é muito interessante. Um dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né? Porque, não sei, hoje em dia cada um pensa de uma forma, né? A gente tem que respeitar, né? Mas, assim, quando você vai casar, essa questão da renda é algo que, assim, tem que ser delicado para falar. Mesmo que seja sua esposa, né? Sim. Porque não fica um pouco estranho, não sei vocês, né? Mas fica um pouco estranho, por exemplo, quando eu fui conversar com a minha esposa, claro, né? Você vai casar com a pessoa, às vezes um tem uma renda maior do que o outro já, ou algum tem alguma propriedade, o outro não tem, né? E aí, beleza, você vai aquela comunhão parcial de bens, até o casamento, o que era de cada um, ok, né? Dali pra frente, junta os panos. Já era, né? Mas quando há esse negócio de falar, vamos casar aí, né? Com separação total de bens, não parece que o cara já tá preocupado se vai haver uma separação? É bem isso. Tanto porque vem, e o pacto antinupcial? Porque você tem que fazer o pacto primeiro, depois vai pro casamento. Aí que vamos registrar, né, o fato em si. Então a pessoa já fica, né, nesse pensamento mesmo. Existe essa situação. Então depende, né? Tem que, como você falou, tem que ser bem delicada essa colocação, né, desse assunto.
Então, no fato, viu, vamos manter separada essa questão financeira e vamos só juntar as partes. Perfeito? Vamos. Famosos fazem muito isso, né? Separação total de bens, né? Exato. Assim, hoje em dia, a maior parte é comunhão parcial de bens, que vamos dizer é o mais conhecido, né? Acho que é meio que automático, né, isso. Mas já pegamos alguns casos, sim, de união, né, de bens. Universal de bens. Universal de bens, perdão. O que é isso? É os bens até anteriores? Exato, exatamente. Desde o dia que ele a comunicação de todos os bens antes e depois do casamento. Então, se eu tinha um imóvel antes de casar e aí eu me casei, este imóvel também agora é dessa pessoa que eu casei. Legal. Então, tem essa... Por isso que... Pessoal, prestem atenção, mais uma vez, hein? Terceira vez que eu tô falando. Prestem atenção, né? E também tem o pacto antinupcial, né? Tudo certinho. Então, quando os clientes vêm nos perguntar, eu posso pôr, não posso, eu quero fazer só no meu nome, assim, aí vai muito dessa questão. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma cliente que ela é casada com comunhão de separação total de bens, e a dúvida dela já foi o contrário. Ela falou, Daiane, eu sou casada com separação total de bens, mas eu quero compor com a renda do meu marido. Eu posso? Pode, não tem problema, tá? Então, fica até essa dúvida, né? O dela já foi o contrário, né? Mas daí o imóvel também vai pro nome dele, né? Exatamente. Ela teria essa opção de fazer só no nome dela. Ela teria essa opção, tá? Não sendo no Casa Verde e Amarela. Mas ela, né, claro, optou por compor a renda, porque ela precisa da renda do marido para poder financiar o valor que eles querem, tudo. Mas é um item muito importante a ser analisado na hora do casamento, tá? Olha, acho que é bom a gente parar um pouco falar desse assunto. Senão, senão daqui a pouco o pessoal vai começar a ligar lá para pedir consultoria antes de casar. Então, imagina. Eu tenho que casar, mas faz o seguinte, antes de ir no cartório, meu Deus. Antes de tudo, vai lá na Lyrux para eles dar uma assistência para você. Assistência a casamento. O que você está pretendendo fazer? Isso. Meu planejamento tá. Tá incluindo o seu parceiro nesse planejamento? Não. Então é essa sequência. Vá por esse caminho.